Salve, salve, torcedor São Paulino. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Mário Filho Tricolor para falar hoje desse empate trágico, né? O São Paulo está numa situação trágica, numa situação desesperadora. É a situação do São Paulo. São Paulo empatou 2-2 com o Red Bull Bragantino pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. São 38 rodadas, mas assim, o desespero já se encontra na 14ª. Essa que é a realidade. O São Paulo tá numa situação, gente, é tenebrosa, é horrorosa, é trágica, é deprimente, é indignante, olha, não sei mais qual adjetivo separar para falar da situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. É uma situação trágica, é catastrófica a situação do São Paulo. Essa é a realidade. É catastrófica a realidade do São Paulo, infelizmente. O São Paulo, em algum momento, quando o São Paulo estava ganhando de 1-0, eu pensei, talvez o São e estava jogando melhor que o Bragantino. Talvez o São Paulo consiga vencer hoje. E a gente dá uma distanciada mínima da zona de rebaixamento. Mas o que aconteceu? O São Paulo conseguiu levar uma virada e depois no empate, no maior bate-rebate, conseguiu um empate. Só que também, antes do Bragantino empatar, inclusive, eu me lembrei de novo que o São Paulo, inúmeras vezes aí jogando nesse estádio, o São Paulo algumas vezes começou ganhando e tomou virada. Outras vezes empatou o jogo, não conseguiu virar. E por muitas vezes perdeu. Aí eu lembrei disso e foi exatamente o que aconteceu na sequência. O São Paulo tomou o gol de empate, depois tomou a virada e eu pensei que estava tudo perdido. E assim, gente, o São Paulo, justamente por causa desse empate, o São Paulo entrou na zona de rebaixamento. Gente do céu, o São Paulo é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. Com 14 jogos, o São Paulo é o 16º, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O São Paulo é uma vergonha. O Vasco tem o mesmo número de pontos do São Paulo, 13, só que está com um jogo a menos. E também tem 4 vitórias e o São Paulo só tem 2, gente. O São Paulo tem 2 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. É uma campanha vergonhosa de time rebaixado, gente. Não tem nem o que eu vou dizer. Eu vou falar o quê? O São Paulo, no primeiro tempo, jogou muito bem, inclusive. Jogou bem. Agora, no segundo, gente, foi uma temeridade. Um jogo tenebroso no segundo tempo. Um erro atrás do outro. Infelizmente, foi uma vergonha o segundo tempo do São Paulo. Mas olha, e outra, Crespo, você errou. Você colocou, a hora que o Oscar começou a não fazer nada, você já devia ter tirado ele. Ele foi um peso morto do começo até o fim do momento em que ele saiu do jogo. Um peso morto, Oscar horroroso, tenebroso. Não fez nada, não acerta um passe, não acerta um cruzamento, não acerta nada. Oscar não jogou nada. Os outros pelo menos estavam se matando. Ah, mas ele brigou uma bola aqui, brigou outra bola aí, mas qual que é a função principal dele? É armar o time. E ele não fez isso. Péssimo. Só que a questão é essa, gente. O São Paulo está nessa situação terrível. E olha aqui, o Juventude tem um jogo a menos que o São Paulo. 2 jogos a menos o Juventude tem. O Juventude tem 12 jogos, o São Paulo tem 14. Se o Juventude empatar, se ele vencer a próxima partida, ele vai passar o São Paulo e o São Paulo entra na zona de rebaixamento, gente. Essa que é a realidade. Vamos ver qual que é o próximo jogo do Juventude aqui, né, para falar para vocês, que na verdade foi adiado, né, o jogo do Juventude com o Vasco nessa rodada. Então a próxima rodada que o Juventude vai jogar é com o Cruzeiro, contra o Cruzeiro que está lá em segundo colocado, né? É possível que ele perca, mas o que adianta? Aí o Bragantino vai jogar com Vitória, gente, e o São Paulo joga com o Corinthians sábado. O São Paulo tem que jogar no Morumbi e ganhar de qualquer maneira do Corinthians. Mas eles vão vir mordido, porque eles querem ver o São Paulo rebaixado. Eles vão vir dando a vida. E o São Paulo vai ter que dar a vida mais ainda.
porque senão a gente vai entrar na zona de rebaixamento e aí para sair é o que acontece com um time gigante quando entra na zona de rebaixamento. Não consegue sair. Muito difícil vai conseguir sair. Infelizmente, gente, é assim, é tenebroso. É assim, eu não tenho palavra mais. Vocês têm alguma palavra? Coloca aí no comentário. Qual que é o seu adjetivo para a fase do São Paulo? Coloca aí o que você acha da fase do São Paulo. O que está acontecendo com o São Paulo? Porque tá uma vergonha completa, gente. O São Paulo é uma vergonha. É uma vergonha. Os últimos jogos do São Paulo são são 5 derrotas, uma vitória e esse empate. Não tem como um time desse estar bem na tabela. Não tem como. Com um jeito de jogar desse, o time começa jogando bem e depois apaga totalmente. Tomou uma virada, gente. O André Silva fez aquele primeiro gol de cabeça, um belo gol. O lançamento do Luciano, certinho. Aí depois que passa um pouco, já começa a cair. E aí toma aquele apavoro, toma um empate besta. E depois toma um outro gol mais besta ainda. Que o cara chutou de fora da área, cruzado. O Alan Franco tentou tirar, bateu na perna dele e quebrou o Rafael e entrou. Eu pensei, esse aqui é o gol que o São Paulo toma para um time que está beirando o rebaixamento, para cair logo dentro da zona de rebaixamento. Mas por um milagre ali, uma briga intensa pela bola, o Luciano conseguiu meio que tocar para o André Silva e ele conseguiu mandar para dentro do gol. Olha, gente, é complicado. É, o Crespo tem culpa, sim, na minha visão, por causa do Oscar, ele tem culpa. Mas a questão é essa. Os jogadores têm muita culpa também, gente. Os jogadores têm muita culpa. Eles erram muitos passes, erram muitas jogadas, cruzamento. E olha, esse time do Bragantino, eu vou falar a realidade. Esse time do Bragantino é fraco, é um time fraco, sem ideias. Muitas. A maioria da jogada deles é só cruzamento na área para cabecear. É só isso. O São Paulo também não se difere muito, não. Mas pelo menos o São Paulo tenta colocar mais a bola no chão. Mas assim, o Bragantino está muito mais forte que o São Paulo. Muito mais forte. É isso, pessoal. Olha, eu não tenho muito o que dizer mais, não. Eu vou dar as notas aqui bem por cima para os jogadores. Mas assim, foi tenebroso. Foi tenebroso e poderia ter sido assim, a catástrofe global se o São Paulo tivesse perdido e ele estaria dentro da zona de rebaixamento. E agora tem esse confronto aí com o Corinthians. O São Paulo precisa ganhar de qualquer maneira. Rafael, nota 6, né? Ele até fez algumas defesas, mas tomou 2 gols também, então nota 6, mesmo sem ter culpa. Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, todos vão tomar nota 5, porque tomaram 2 gols desse time fraco, assim, no todo, tá, gente? O time do Bragantino, ele tá forte no conjunto. Mas agora, jogador, o único que se destacou ali foi esse John, mas ninguém, né? Então, nota 5 para eles, pros 3. Bobadilha, nota 5 também. Marcos Antônio, horrível, jogou muito mal, nota 4. Enzo, jogou um pouquinho melhor, mas assim, nota 6, né, na média. Cedric, nota 5,5. Oscar, nota 0, horroroso, péssimo, terrível. A função que ele tinha que fazer, ele não fez nada. Nota 0 para Oscar. Luciano, nota 7,5. E André Silva, nota 9, porque fez 2 gols. Então não tem nem o que falar. Depois, jogadores que entraram: Alisson, nota 5 também, não fez nada demais. Ferreirinha, nota 5. E o Dineno, nota 5 também. Ninguém foi bem, foi tudo mal, né? E aí, o Luciano saiu com 2 assistências e o André Silva com os 2 gols. Essa é a realidade. Então, pessoal, Crespo aqui, ó, nota 6, Crespo, muito, e ainda com muito gosto ainda, tá? Foi muito ainda. Nota 6, porque você também não foi tão bem assim. E assim, essa é a realidade do São Paulo, gente. Agora a gente vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Tudo culpa, primeiro, dessa diretoria imunda e tenebrosa que o São Paulo tem. E depois culpa desses jogadores que deixaram essa coisa chegar nessa situação. E que também não tem força de vencer um mísero sequer jogo.
Tá certo, pessoal? Agradeço a companhia de vocês. Coloca aí nos comentários o que vocês acham dessa fase do São Paulo. Coloca uma palavra. O que você acha? Qual que é o adjetivo que vocês acham? Para mim, a fase do São Paulo é catastrófica. Catastrófica. Essa é a minha palavra. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado. Vamos acompanhar e torcer para que o São Paulo vença o Corinthians no final de semana. Tá certo? Valeu, obrigado. Até mais.